esses 2 anos, né? Porque já vai para 2 anos, né? Então, não foi muito fácil. Muitas lutas, muitas dificuldades. E hoje nós estamos aqui, retornando aos trabalhos presenciais com mulheres, né? E Deus, assim, cuidou de cada uma de nós, dos nossos lares, das nossas famílias. Eu sei que tem muitas famílias aqui, incluindo a minha, que perdemos família, né? Mas Deus cuidou de cada uma de nós. E Ele tem um propósito, mulher, para a tua vida hoje também aqui. Esteja atento a tudo que vai ser falado, vai ser aqui pregado, porque Ele tem bênção, vitórias para a tua vida também, né? Então, eu agradeço muito a Deus por cada uma de vocês aqui hoje. E espero que esse seja um de muitos trabalhos que vamos estar juntas. Em nome de Jesus. Vamos orar? Gostaria que vocês ficassem de pé, para descansar até um pouquinho. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por este momento, por cada mulher aqui presente, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nas nossas famílias. Ó Deus, nós só temos a te agradecer, porque o Senhor é fiel o tempo inteiro. E como o Senhor cuidou de cada uma de nós, das nossas mentes, as nossas alegrias, nossas dificuldades, o Senhor esteve presente em todas elas. Por isso, Senhor, abençoa essa tarde, que seja uma tarde de bênção, uma tarde que nós possamos sair daqui diferente do que entramos. Que nós possamos, assim, agradecer ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua providência, pelo sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós. Muito obrigado, meu Pai, abençoa e nos guarda no nome de Jesus. Amém. Olha, nós vamos ter um quebra-gelo. Esse quebra-gelo tem um vale-brinde embaixo, aí logo na frente da cadeira. Não são em todas, é algumas cadeiras. E você passa a mão bem na parte da frente, que é na sua cadeira. Tá? E vê, se tiver um papelzinho aí, um vale-brinde, aí as meninas vão estar dando para você o vale-brinde. Tá? Quem tiver com vale-brinde, fica com ele na mão e já levanta. Opa, Verusca, pode vir. Alguém achou mais um? Aqui, ó, mais uma aqui. Eu vou esperar. Aí em cima nós não colocamos. Todos já acharam? Eu sei que eram 12 vales brindes que a gente tinha colocado. Sim, porque depois vai ter os outros brindes, né? Esse é só um quebra-gelo. É para poder vocês ficarem mais aguçadas, com vontade de ir até o fim. Tá ok? Então, todas já... Dá um passinho. Eu acho que foi pego já os 12. Se não foi, até o final, na hora dos brindes, a gente descobre. Tá bom? Tá. Então, agora, nós vamos passar para a parte de louvor. Amém. Vocês estão felizes hoje? Amém. Ai, gente, como é bom
ver essa igreja repleta de rostinhos femininos. Eu lembro quando eu vinha gravar os cultos durante a pandemia, e era muito triste ver a igreja vazia, nossa. E quando teve o primeiro culto presencial, que quando eu ouvi as palmas aqui, das pessoas que estavam aqui, foi assim emocionante, acho que para todo mundo que estava aqui com a gente. E vamos continuar este culto, agradecendo a Deus e lembrando deste amor, deste Deus que não falha, que Ele é o mesmo hoje e sempre será o mesmo Deus. Amém? E este Deus cuida de você e que você, nessa hora, esqueça tudo que está lá fora, tudo que você deixou em casa, suas preocupações, e esteja aqui presente de corpo e alma e coração a adorar ao nosso Deus. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu
se enfurecer. Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém. Amém. Glória a Deus. Este amor que não falha, que nunca falhará. Amém. Muitas pessoas estão distorcendo um pouco, né? O que a gente realmente acredita na palavra que está na Bíblia, que realmente é a nossa verdade. Mas nós cremos neste Deus. É o Deus, o mesmo Deus que foi Deus de Moisés, de Jacó, e Ele está aqui presente. Amém? E vamos mergulhar mais fundo na intimidade com Deus. E estar no lugar secreto, é onde Ele nos abraça, onde Ele nos conforta, onde podemos estar aos pés dEle e desabafar tudo que está no nosso interior. Nós, mulheres, nos sentimos muito machucadas às vezes, né? E eu vi que aumentou muito o número de mulheres que estão procurando tratamentos psicológicos, porque se sentiram sobrecarregadas durante a pandemia, né? Muitas não têm os seus maridos, ou se têm os seus maridos em casa, não tiveram muito apoio. Porque eu mesmo, como mãe, eu me sentia assim, sobrecarregada, assim. Meu marido me ajuda muito, graças a Deus, mas nós, como mulheres, a gente quer fazer as coisas, né? Por mais que eles ajudem, eles não fazem como a gente. E aí eu me senti mãe, professora, dona de casa, tudo ao mesmo tempo, né? E tem hora que a gente precisa de um alívio. E a gente sabe que o alívio a gente pode encontrar nos braços do nosso Pai. Amém? E ali a gente sossega, ali a gente tem a tranquilidade e a paz que nos renova. Amém?
teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, um lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Tudo que queremos ver é a glória de Deus, é o nosso Pai. Amém. Vou passar a palavra agora para a Giovana. Oi, boa tarde, mulheres. Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro 2021. 2020 não podemos nos reunir devido à pandemia, então estamos aqui hoje, né? Ai, estou um pouco ofegante, porque ontem eu peguei um pequeno resfriado, mas hoje eu estou bem, viu? Vou ficar tranquila. E para trazer a palavra para nós hoje, nós convidamos a psicóloga Luzinete, que ela vai estar trazendo uma palavra para estar tocando no seu coração, no seu, no meu, no nosso coração. Certo? Luzinete, por favor. Ana também. A Ana vai estar orando pela vida da Luzinete. Senhor Jesus, nosso querido e eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo nosso dom da vida, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada mulher, Senhor, aqui presente. E por cada família, Senhor, aqui representada, Senhor. Muito obrigado pela vida delas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou no coração de cada uma o desejo de estar aqui nessa tarde. Nós não queremos, ó Pai, ouvir nada da nossa irmã Luzinete. Mas nós queremos, Senhor Jesus, ouvir do teu coração, Senhor. Ela já preparou, Senhor, o Senhor já falou para ela o que ela tem que transmitir para cada mulher aqui. E eu quero, Senhor, nesse momento, consagrar, Senhor, a vida da nossa irmã Luzinete no teu altar, Senhor, para que ela possa, Senhor, passar para nós, Senhor, para que cada mulher possa, Senhor, ouvir a tua voz, do teu coração para o coração da Luzinete, Senhor. Senhor, abençoa a vida da tua serva, Pai. Cuida da vida da tua serva, cuida da família da tua serva, guarda, livra, Senhor, de todo o mal, Senhor.
Em nome de Jesus, visita, Senhor, com teu poder e com a tua glória, Senhor. Que a tua glória seja manifestada nessa tarde, aqui nesse lugar, através da vida dela, Senhor. Nós pedimos e nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia não tem fim. Muito obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém. As mulheres podem se assentar. Que vocês possam estar com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor nesse momento, ok? Ligou não. Ligou! Para aí que a gente tem que dar um jeito nisso. Não é verdade? Ora. Nossa, eu lembrei agora de uma fala. Já vou começar fazendo bagunça, né? Quando as minhas meninas aprontavam, né? Eu não esperava o pai chegar, não. A gente resolvia as coisas, era aqui na hora. Eu estava lá, para quê? Eu estou aqui para quê? Eu não vou achar um botão, eu tenho que achar esse botão. Né? E mãe tem que resolver as coisas na hora que acontece. O marido, quando chega, está cansado, já vai encher a cabeça dele com os meninos que aprontaram o dia inteiro. Nós ficamos lá fazendo o que o dia inteiro? Não é? A gente só conta como resolvemos, se ele concorda ou não, o que pode fazer. Ok, boa tarde, gente, boa tarde. Eu preciso segurar a emoção, porque eu amo estar aqui. Amo estar aqui. Toda vez que eu entro aqui, vejo alguns rostos antigos, não é? Que fazem parte da minha história, fazem parte da minha vida, da vida da minha família. Eu me emociono e agradeço a Deus o tempo que eu passei aqui, o tempo que eu pude ser útil aqui, o tempo que Ele me usou aqui, ok? E continuo sendo usada. Amei a sua oração, tá certo? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então eu sou só a Luzinete agora. A Luzinete que se converteu aqui aos 11 anos. Fui batizada aos 12 anos, no culto de dezembro da virada de ano. Eu e minhas 3 irmãs juntas. Não, nossas 2 irmãs. Porque a Nívia era pequenininha, era caçula. Aqui eu conheci o Toninho, o marido. Aqui eu casei. As minhas filhas foram apresentadas ao Senhor aqui em cima. Foi aqui mesmo que eu me casei, depois apresentei as filhas, ok? Então, eu passei a maior parte da minha vida aqui. Mas vamos lá. Eu tenho uma responsabilidade grande olhando esse auditório, porque tem mulheres de todas as faixas etárias. E aí, quando você pensa, por que Deus que eu não consegui definir um texto certo? Aí, quando você chega aqui, você entende, Ele clareou a minha mente. Tá? Eu trouxe 3 textos bíblicos. Eu amo Bíblia. Eu amo história. Tá? Eu não vou contar a história de novo do que meu pai fazia a gente fazer. Nós 3, depois eu conto qualquer dia, tá bom? Ele não entendia, ele não tinha ideia do bem que ele nos fez e do que ele trabalhou do nosso cérebro como um todo, na simplicidade dele. Mas eu amo Bíblia e amo história, então se preparem. Mas eu quero que seja o mais produtivo possível. Então, para ser o mais produtivo possível, a gente precisa mexer com vocês. O meu tempo é precioso, o seu tempo é precioso, tempo é vida. E só ouvir e não fazer nada com aquilo que a gente ouviu, a hora que você chegar em casa, já metade foi embora. À noite, depois do jantar, a outra, ou 24%, ou 25%, amanhã você vai lembrar vagamente do que nós falamos. Você só vai dizer assim, nossa, foi bom, não foi bom, coisa parecida. Tá bom? Para ficar, então, mais vivo, nós vamos fazer já começando com o exercício. Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas a gente precisa exercitar, raciocinar, tá bom? Sabe aqueles papeizinhos, Giovana? Vocês vão receber um papel. E nesse papel tem uma pergunta que eu não vou falar qual é a pergunta. Então, você vai ler a pergunta. Tem 2 colunas. A primeira coluna, eu acredito que a primeira coluna vai ser a mais difícil de responder, porque é sempre, a gente não consegue ver o que a gente tem naquela coluna.
A segunda é mais fácil. Tá? E principalmente quando a gente vai apontar nos outros. A primeira é difícil e a segunda é fácil. Mais fácil ainda. Mas vamos fazer esse exercício. Olha, sem máscara, eu estou tentando ver a Maria, a irmã Maria aqui. Maria, Creuza. Gente, que saudade de vocês, que saudade. Eu vou ter que fazer um... Amo também vocês, muito, muito, muito. E o tempo passa, não é isso? O que acontece? Depois dos 40 e pouco, a vista já não fica a mesma coisa, eu estou brigando. Eu uso óculos só para ler, para ele não ficar muito mal acostumado. Então, a gente vai exercitando. O olho também é puro músculo, então eu não posso deixar ele folgado. Só na hora que eu vou ler. Quanto tempo vocês acham que vocês precisam para responder, preencher esses 6 itens? Quanto tempo? 1 hora? Não, eu gosto disso, eu gosto dessa interação. Quanto tempo vocês acham que precisam para preencher esses 6 itens? Eu vou dar só 2 minutos. A caneta não chegou, então esperar a caneta chegar para a gente preencher, tá bom? 2 minutos. Por quê? Coloca a primeira coisa que você vê, que vier à tua cabeça, a primeira coisa que você sentir. Tá? Sem rodeios, sem ficar preocupada se está certo ou se está errado. O papel é seu, é só seu. Mas é uma forma de exercitar, tá? Esse nosso autoconceito. E quando eu coloco no papel, eu consigo visualizar melhor. Quando fica só no mundo das ideias, só no mundo do pensamento, é mais difícil eu me organizar e eu mesma me ver. Quando a gente coloca no papel, a gente escreve, a fotografia fica mais nítida. Quem não recebeu caneta ainda? A Creuza? Eu vou chamar de Creuza porque nós somos todas meninas, porque a gente vai viver uma eternidade. Somos todas meninas e adolescentes. As jovenzinhas, então, são embriões. A gente vai viver uma eternidade. O que é a nossa idade perto da eternidade, não é? Isso, tranquilo. Então é Creuza, é Maria, com todo carinho. Pronto, todo mundo tem caneta? Quem não tem caneta, gente? Alguém não tem caneta? A irmã lá não tem caneta. Pronto, todo mundo tem caneta agora? Todo mundo conseguiu preencher? Não se negue esse exercício. Por mais difícil que possa parecer para você, não se negue esse exercício. Você vai ver o quanto vai ser bom para você. O rosto da Maria agora ficou mais claro. Da irmã Maria Lula, da Creuza, de todo mundo. Vamos lá. Vamos só esperar 1 minutinho, tá bom? Para todas preencherem, para vocês não perderem nada, para a gente ir pensando junto. Quando a gente vai pensando junto, a gente aproveita muito mais. Quem ainda não preencheu? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Quem ainda não preencheu tudo? São poucas que não preencheram tudo ainda, poucas.
Eu espero, eu espero. Nós esperamos, todo mundo comigo. Tem gente escrevendo ainda, eu estou olhando, deixa eu ver. Qual a coluna mais difícil de preencher? A primeira ou a segunda? A primeira é mais difícil? Quem achou a segunda coluna mais difícil? Pronto? Acho que já podemos, não é? Mesmo que falta só um pouquinho, ok? Olha, porque assim, ó, eu falei para vocês que eu fiquei na dúvida dos 3 textos bíblicos. Quando eu cheguei aqui, enquanto nós estávamos cantando, Deus falou que eu vou trabalhar um pouco de cada. Então, aguenta que a gente vai ter que pegar a Bíblia, tá? Porque são diferentes papéis, diferentes faixas etárias. Ok? Então, vamos lá. Isso. Tem como apagar essa luz aqui? Atrapalha ou não? Essa aqui, ó. Que fica aqui na minha frente. Ou fica ruim para vocês? Melhorou a visão para vocês? Melhorou? Ficou mais nítido? Ok. Eu vou ficar com torcicolor, mas é que eu gosto de ficar olhando ali também, tá? Para a gente acompanhar junto, ok? Olha só. A essência da mulher, pensa no título. A essência da mulher, mente renovada, mulher transformada. Se eu pedisse para alguém definir o que é isso, onde a gente está, onde a gente quer chegar, vocês conseguiriam definir facilmente? Não é um tema lá muito fácil, vocês concordam? Parece muito simples, mas não é. Olha só. A essência da mulher, o que é a essência? A essência do perfume a gente sabe. Mas e da mulher? Mente renovada. Mulher transformada. Tudo bem, está na sequência. Vamos trabalhar em cima dessa sequência, então, porque elas têm toda a lógica e faz todo o sentido. Então, vamos lá. Vamos começar entendendo o que é essência, para a gente conseguir entender o que esse título, qual é a proposta dessa nossa fala hoje, ok? O que é essência? Essência é a característica essencial de uma coisa, de algo. Pode ser um ser vivo, pode ser uma matéria. Uma pedra é um ser morto, não tem vida. Uma planta é um ser vivo. O ser humano é um ser vivo. Quais são as características do ser humano? Essência tem a ver, olha só, é constituída pelas características imutáveis que não mudam. Que características, porque nós somos humanas, enquanto seres humanos e nós não muda. Se é mente renovada, mulher transformada, a partir de uma essência, a gente tem que entender que essência é essa. Então, olha só, a essência é algo constituído pelas características do objeto, do fenômeno, do ser. Próximo slide. E mente, o que é mente? Fica mais fácil de definir, não é? Mente tem a ver com o quê? Com o estado de consciência. Vamos lá, mais fácil. Com o estado de consciência. Vocês estão conscientes de que estão aqui. Sabem onde estão. Sabem que dia é hoje. Sabem em que lugar vocês estão. Vocês estão orientadas. Sabem mais ou menos que horas são. Vocês têm consciência do que vocês vieram fazer aqui. Vocês têm consciência do que aconteceu durante a semana com vocês. Vocês têm consciência do que vai ter que fazer quando chegar em casa. Muitas vezes nós não temos consciência das nossas próprias emoções e sentimentos. A gente não tem. A gente vai vivendo de uma forma tão... que a gente não tem tempo para pensar e tomar consciência dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias emoções, que é o que faz a gente reagir e ter e tomar certas atitudes. Aliás, todas as atitudes. Todos os nossos comportamentos são resultados de quê? Da nossa forma de pensar, da nossa forma de pensar, da sua forma de pensar. Isso gera em você uma emoção, não é a emoção que vem primeiro, é o pensamento que gera uma emoção e que gera um comportamento.
Então, tudo nasce aonde? Na mente. Deus nos fez seres pensantes e a gente precisa usar mais o nosso cérebro, o nosso pensamento. A gente deveria usar muito mais. E olha só, que é o conceito da neuropsicologia, é o conceito da neurociência. Cérebro, principalmente essa parte aqui, é o lugar da tomada de decisões. Essa parte aqui, ó, bem frontal aqui na testa, é o lugar da tomada de decisões, é o lugar do raciocínio, é o lugar do presta atenção, você fala com você mesmo. É o lugar onde você controla a sua atenção, onde você processa as informações, é a central executiva do cérebro. É aqui que você resolve o que você vai fazer com o que você ouviu e com o que você está vendo. É aqui que você toma suas decisões. Então, olha só. Essência, características imutáveis. Aquilo que a gente não pode mudar, que faz parte da nossa essência enquanto seres humanos. Mente, a nossa capacidade de pensar, de refletir. Pode passar. Já juntei esses dois quadros, ok? Porque é isso que a gente vai ter que juntar para chegar numa conclusão. Nós todas juntas aqui. Muitos cérebros pensando. Firme, vou contar um segredo. Tem algum homem aí? Nildo tampa o ouvido agora. Gente, nós mulheres temos menos neurônios do que os homens. Mas nem por isso a gente pensa menos que eles, tá? Tem coisa que a gente processa muito melhor a informação do que eles. Mas também tem coisas que eles processam muito melhor, vai. Cada um na sua, não é? Ok, então voltando. A gente tem neurônio para pensar. Deus nos deu uma capacidade infinita. E enquanto mulher, a gente tem uma visão diferente de muitas coisas. Um pai interpretando o comportamento do filho, geralmente é diferente da mulher interpretando o comportamento do filho. Está certo que muitas vezes a gente passa a mão na cabeça e não poderia passar. Mas eu digo da questão da compreensão, da paciência de ouvir. Ok, então, vamos para frente? Então, quais características fazem parte da nossa natureza humana? Eu já falei, já dei todo o spoiler, já dei a resposta, aliás. É a capacidade de pensar, pode ir para frente, de pensar, a gente vai pensar nessas duas. É a essência, faz parte da nossa essência. Essa capacidade de pensar e a capacidade de sentir. Porque, como eu falei, as emoções, elas são resultados do nosso pensamento. A forma como você interpreta uma circunstância é que vai dar o tom emocional que você vai sentir e como você vai reagir. Por que tem gente que se estressa com mais facilidade do que o outro? Porque tem gente que passa por situações estressantes e não fica com traumatismo, com aquela síndrome pós-traumático tão intensa, consegue processar. Porque a forma de interpretar a situação do outro, daquela pessoa que é mais sensível, que está mais fragilizada, que de repente passou por experiências mais traumáticas, já veio no acúmulo, a forma dela interpretar o mundo está mais machucado, está mais difícil, está mais negativa. Então, a visão de mundo dela está mais complicado. Tudo que ela olhar, ela vai ter uma visão mais negativa. Apesar que já tem muita gente, a gente já nasce às vezes com uma visão mais positiva e mais negativa, com um ânimo mais positivo do que negativo. Quem tem muitos filhos sabe como é que isso funciona, quem tem irmãos sabe, no trabalho a gente sabe. Mas vamos lá, vamos para frente? Então nós somos seres pensantes, e somos seres, porque pensamos, nós desencadeamos emoções, pensamentos, olha só. Qual é a minha identidade? Como você se define? Vamos pôr a cabeça para pensar agora. Enquanto mulher, por isso que eu fiz o exercício antes. Enquanto mulher, como você se define? Gente, tem culturas por aí onde a mulher não tem liberdade para pensar, para tomar decisão. Aqui no Brasil a gente tem. Vivemos um país que, por mais machista que seja, principalmente do Nordeste para cá, não é isso? A mulher fala. A mulher nordestina é brava, a minha mãe é brava. Eu nasci em Pernambuco, a gente não é fácil, não. Eu vim bem pequenininha, com 5 anos, nunca mais eu voltei, fui só uma vez lá, então me considero... A minha vida é mais paulistana, porque eu fiquei 5 anos e depois o resto da vida aqui. Então, a minha identidade foi construída aqui. Eu não consigo me ver lá, porque a minha identidade foi construída aqui. Então, quando alguém me pergunta, onde você nasceu? Eu nasci lá. Mas o que eu sou? Eu não me sinto pernambucana, porque eu cresci aqui. Muito pequena, eu vim para cá, então a minha vida foi aqui. A cultura é a daqui, não é a de lá. Então tudo isso faz parte da nossa identidade.
como você se definiu? Quem é você e como você se vê? Vamos pensar um pouco agora à tarde, como é que cada uma de nós se vê? A gente se vê com o direito de pensar, com o direito de tomar uma decisão e tomar essa decisão, ou muitas vezes a gente fica com medo até de se colocar, de se pronunciar, de tomar uma postura que a gente deveria tomar enquanto mãe, enquanto esposa com toda a sabedoria, porque tem que ser com sabedoria e jeito, enquanto pertencente a uma sociedade. A gente tem que se posicionar como mulher, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Vamos aprofundar mais a nossa essência? Por que nós somos um ser pensante? Um ser que sente, que ama, que sente emoções? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vamos para frente? Pode? Isso. A nossa identidade deve começar aí. Onde é que a gente precisa? As mulheres, olha só. Não sei se todas são cristãs, se todas têm a mesma cosmovisão de mundo, se todas aqui, se tem alguma pessoa que... Quando a gente fala em cristão, quem é o cristão? É aquele que crê em Deus, aquele que crê que Deus criou os céus e a terra. Por isso que eu estou falando disso, tá bom? Deus criou os céus e a terra, então nós somos criatura dele. Se eu creio que Deus criou os céus e a terra, mesmo que a ciência diga que foi um Big Bang, e se o Big Bang foi Deus? Aquela explosão lá, e decidiu usar a luz e houve luz. Vocês acham que não fez barulho nem explosão, e junta água de um lado e terra do outro, e isso que lá não fez barulho? Eu só não concordo de que a gente é fruto de uma evolução. Pensa na sua forma de pensar. Vamos pensar no nosso cérebro, pensa no seu coração, pensa no bebê que você gerou, pensa que foram 2 sementinhas, como a minha filha fala, 2 aguinhas lá, 2 substâncias líquidas, né? Que vira gente daqui a pouco, sai uma criança inteira, que chora, que já começa a sentir a emoção dentro da tua barriga, que memoriza a sua voz dentro da sua barriga, que sente a rejeição dentro da sua barriga, e que sente quando é aceito dentro da sua barriga. Isso não é assim, do nada. Não é do nada. Nós somos criados por um ser infinitamente maior do que tudo isso. Infinitamente maior. Então, se nós cremos que fomos criados por Deus, e que somos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa identidade começa também a ser formada daí. O jeito que eu penso, que eu enfrento a situação, eu passo, é diferente de alguém que não tem essa percepção. É diferente. Na hora de tomar uma decisão, toma pelos valores morais, mas o sentido da vida é diferente. Que sentido eu dou para a minha vida? Quando eu creio nele, e acredito no preço que Jesus pagou por mim, eu sei que tudo é dele, por ele e para ele. Acabou. Por mais que a gente não veja, tudo é dele, por ele e para ele, porque é ele que faz convergir em Cristo Jesus, tudo para ele, na agenda dele e do jeito dele. Por mais que a gente perceba, aceite ou não. E isso vai mudar o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar. Eu vou conseguir cantar aquela música lá. Me ajuda, Joyce. Aquela lá que, em meio à turbulência, eu esqueci a letra. E eu fiquei pensando naquele estribilho, né, que mesmo que a tempestade se arme, eu vou ficar calma e tranquila? Para eu ficar calma e tranquila diante de uma tempestade, de um terremoto, de um tsunami? Ou eu creio que Deus está comigo e que Ele é soberano e está no controle de tudo, e eu consigo desenvolver uma natureza calma, serena e tranquila diante da tempestade, ou eu não vou conseguir. Isso, essa é uma das músicas. Mas esse aí é um estribilho que eu sempre falo, Deus me ajuda a viver isso. Me ajuda a viver isso, me ajuda a me lembrar disso todo dia. Depois a gente pega outra música lá que vocês cantaram, a primeira ou segunda. Sabe qual é? Qual que é o estribilho? Isso, vento forte. Quando o vento vem forte, se você não souber quem você é, qual o propósito que Deus tem para a sua vida,
Qual o objetivo que você tem na sua vida? Aonde você quer chegar? Qual a sua essência? Você é derrubada pelo vento. Vamos lá, pode ir para frente. Vamos lá? Isso. Dotadas da capacidade de ouvir, de sentir, de pensar, já falamos, ok? Vamos para frente? Então, também já falei, nosso comportamento depende de quê? Da nossa percepção. Só que nem sempre a nossa percepção da gente mesmo é a mais correta, da gente mesmo é a mais correta. Às vezes a gente tem percepções enganosas a respeito de nós mesmas. Às vezes negativas, que não é bem assim como a gente se imagina que a gente é. A gente se acha o fim do mundo, a incompetente, a incapaz, a que não consegue isso, a que não consegue aquilo. Mas porque a gente está cheio de medos, cheio de inseguranças, cheio de vozes aqui dentro que você ouviu ao longo da sua vida. Mas muitas vezes a gente se acha e a gente não está com a razão. Nem sempre a gente está com a razão. Então, olha só, é o que eu disse lá. Se eu creio que eu fui criada em imagem e semelhança de Deus, a percepção que eu tenho das circunstâncias, a percepção, a leitura de ambiente que eu vou fazer é diferente. Porque eu vou me comportar de acordo com... Porque eu tenho um propósito que é maior do que o meu. Então, mesmo que algumas coisas eu não consiga entender enquanto mulher, enquanto ser humano, porque tem um monte de coisa que a gente não entende, Deus, como assim? E Ele deixa eu perguntar como assim, Ele não fica bravo comigo. É só para desabafar. Mas eu preciso saber que eu tenho um lugar secreto, que é para lá que eu corro, e que às vezes eu não consigo nem falar, eu só quero ficar lá quieta, eu só preciso ficar lá quieta, mais nada. Eu preciso ligar a minha tomada naquele que é a minha essência, naquele que é a minha força, naquele que é o meu tudo. Vamos para frente? Isso. Por isso a gente fez esse exercício, tá? Às vezes a gente não tem a percepção clara de quem nós somos. Se a gente não tem a percepção clara, se nós não temos a percepção clara de quem nós somos, nós não sabemos os pontos fortes que a gente tem e que a gente precisa se sentir grata, se sentir gente, se sentir valorizada por causa disso, agradecer a Deus. E aqueles pontos que não é tão bom assim, que eu preciso melhorar. Que eu preciso pedir socorro de alguém se for preciso. Que eu preciso me conscientizar. Se eu não paro para fazer essa reflexão, eu posso passar batida e machucando um monte de gente, a partir de mim mesma e da minha casa, por onde a gente passa. Olha só, pode segurar aí. É aquele que eu disse. O que você escreveu aí? Eu quero que você olhe agora o que você escreveu. Todo mundo olhando o que você escreveu. Isso tem a ver com o que você vê em você, no mais profundo lá de você, faz eco dentro de você realmente, ou são falas que você ouviu de alguém? Principalmente a segunda coluna. A segunda coluna que você colocou aí, você tem essa percepção do que você colocou? Ou foram falas que você ouviu ao longo da sua vida, falando que você é isso? E aí você internalizou, e é assim que você se sente? Tem muitas falas que não são nossas. A gente precisa saber quem nós somos. A criança precisa saber quem ela é, porque senão tudo que é apelido na escola vai colar nela. Vai colar nela. Giovana, eu não sei quem está trabalhando com as crianças, mas aquele livro é Você é Especial, não sei se você conhece, é maravilhoso, ok? Se a gente não tiver noção e ciência de quem nós somos, a fala do outro vai nos afetar de uma forma destruidora. E a fala pode vir de qualquer pessoa, de dentro da sua casa ou de fora da sua casa. De um parente seu amado e querido e de alguém que você não conhece. Se você não tiver noção e consciência e certeza de quem você é. Pode passar. Certa vez Jesus estava orando, em particular, e aí os discípulos estavam com ele,
Então Jesus vira para eles e pergunta: quem as multidões dizem que eu sou? E aí eles começaram a responder: uns dizem que é Elias, que voltou. Outros dizem que é João Batista, que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus sabia de tudo aquilo. Que tinha gente que achava que ele era um profeta qualquer, que ele era Elias que tinha voltado, que era João Batista que tinha ressuscitado, que era um impostor, que era um hipócrita, que era um falso profeta. Jesus sabia tudo disso, de tudo isso. Mas isso afetava Jesus? Isso tirava Jesus do prumo, do chão dele? Isso mexia com as emoções dele? Isso não mexeu com as emoções dele, porque Jesus sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Então não importava muito o conceito dos outros. Ele sabia quem ele era. Mesmo que fosse a palavra mais falsa, por mais que doesse nele, isso não afetava a essência dele, quem ele é. E é isso que a gente tem que ter noção. Nós não somos Jesus. Nós somos imperfeitas, tá certo? Mas a fala do outro não pode nos destruir. A gente não pode deixar que isso aconteça. A gente tem que ter uma conta do nosso íntimo. Senão a gente fica muito vulnerável. Isso suga as nossas forças. Quando você disse, eu achei maravilhoso, quando ela disse que você está nessa fase agora. As mães na pandemia ficaram malucas mesmo. Teve mãe que teve que ir para o psiquiatra. Por quê? Trabalhando em casa, no home office, cheio de criança para dar conta, e tem que fazer lição de casa, e tem que acompanhar a criança na escola, e as crianças que têm dificuldade de aprendizagem, sofreram mais e os pais também? É a sua fase. A minha filha mais velha, às vezes, fala assim: mãe, eu não fiz nada hoje do que eu tinha que fazer. A minha casa, eu não consegui fazer o que eu queria fazer em casa, e mais não sei o quê. Falei assim: você não fez nada hoje? Muita calma nesse momento. Você acordou 6 e pouco da manhã, levou uma para a escola, outra para outra escola, está com outra de 2 anos, que não para quieta 1 minuto, que sobe em tudo, que você está tentando fazer o almoço, ela está no teu pé, está mexendo e derrubando pote de sal e subindo em tudo, e busca outra na escola, e busca outra, e a outra tem diabetes, tem que monitorar 24 horas por dia a glicemia dela, até a noite. Então nem dormir ela consegue dormir, há 5 anos, 4 anos, a noite inteira, e acompanha a outra na lição de casa, e acompanha outra na lição de casa, e você não fez nada? Como assim? Você não fez nada? Você fez o mais importante, que é cuidar das suas filhas agora. Se não deu tempo de lavar a louça hoje, a louça não vai ter um problema se ela for lavada depois. Agora, a tua filha, se você não cuidar dela na hora que ela precisa, se a glicemia não for corrigida na hora que a bombinha apita, aí sim, o risco de entrar em coma, o risco de um monte de coisa. Então, você fez o essencial no seu papel de mãe, de esposa e de mãe. O que é mais importante agora? É isso? Então, o que é mais essencial na nossa vida agora? O que a gente valoriza mais? Vamos lá, para frente. A gente já falou, então, independente da visão que as pessoas tinham de Jesus, Jesus sabia quem ele era. Podia falar o que fosse dele, por mais que machucasse, porque ele ficava triste, porque ele veio para nos salvar. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, não é isso? Que João 1, 10, 11, 12 fala. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele se entristecia, mas isso não afetava a essência dele, não afetava a pessoa dele, não afetava quem ele era. Ele continuava sendo, crendo as pessoas ou não nele, ele continuava sendo Jesus, o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo morrer por nós. Para ele, simples assim.
Pode passar. Olha só. Vamos pensar numa mulher agora. Ruth. Quem aqui conhece a história de Ruth? Só para eu ver o que eu tenho que fazer. Então, quem não conhece a história de Ruth? A maioria. Quem não conhece? Perfeito, eu quero saber. É assim que a gente funciona. Eu sou professora também, então a gente tem que saber quem sabe e quem não sabe. Quem conhece e quem não conhece, porque todo mundo tem que chegar no mesmo lugar junto comigo. Todo mundo junto, ok? Então, olha só. Ruth, vamos começar então por Noemi. Noemi era casado com, acho que era Aimeleque. E eles eram de uma das tribos de Judá. E aí houve fome na terra e eles foram para Moabe. Então foi Noemi e os 2 filhos. Quando chegaram em Moabe, os meninos cresceram e se casaram com 2 moabitas. E o nome de uma delas era Ruth. Vamos lá que eu coloquei a minha. Eu tenho a minha Bíblia, até eu achar qual que é a minha marcação. Eu pus uma marcação diferente aqui, porque eu sabia que muita calma nesse momento, tá bom? Vamos achar Ruth. Ruth está depois, antes de Samuel. Porque Ruth foi bisavó de Davi. Então tem que estar antes de Samuel. Porque em Samuel que começa a história de Davi. Então vamos lá quando a cabeça vai funcionar na cronologia bíblica, ok? Então, olha só. Os rapazes, que eram Malom e Quilom, casaram-se com 2 moças moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Só que passou um tempo e o marido da Noemi morreu. Passou outro tempo e os 2 filhos da Noemi também morreram. Então ficaram 3 mulheres sozinhas. E naquele tempo, as mulheres não dava para se virar como a gente se vira melhor hoje. Era muito mais complicado. 3 mulheres sozinhas, 3 viúvas. Noemi, então, resolve voltar para a terra dela. Por quê? Porque ela ouviu dizer que Deus tinha socorrido o povo. Então, volta. Noemi fala para Orfa e Ruth: olha, minhas filhas, vamos voltar lá para a nossa terra, não, para a minha terra, porque já que as meninas estavam sem marido, não é isso? Estavam viúvas também. Vamos voltar, então, para Israel. E as 2 noras foram no caminho com Noemi. Quando chegou a um certo ponto, acho que Noemi parou e pensou assim: não está certo isso. Eu estou tirando essas meninas da casa delas, do povo delas, eu vou levar elas para outro povo. Noemi chamou as 2 e falou assim: olha só. Noemi chama elas de minhas filhas. Olha como a sogra trata essas meninas. Minhas filhas. Elas não eram tão santas assim. Ninguém é perfeito, gente. Mas minhas filhas. Minhas filhas. Eu não tenho mais filho, mas nem que eu tenha filho agora, que eu case de novo. Eu já estou idosa, se eu casar de novo, vocês não vão querer esperar o filho. Não vai dar tempo de crescer. Volta para a casa de vocês, para a mãe de vocês, para a terra de vocês, e eu vou seguir sozinha. As meninas começaram a chorar em voz alta. A Bíblia diz que elas começaram com aquele chororô em voz alta. A mulher chora. Eu sou chorona. Uau! E aí, elas falam: não, nós vamos com você. E a Noemi fala: não, vocês vão voltar. A Orfa resolve voltar. Chora, 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 mas se despede da sogra e vai embora. Mas a Ruth, não. A Ruth fala assim: mas nem pensar que eu vou voltar. Você pode falar o que você falar, eu vou com você, eu não vou te deixar. E é tão forte esse sentimento que essa nora tem por essa sogra, que perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Olha a empatia. Empatia faz parte da nossa essência. Só quando a gente tem um problema psiquiátrico, a gente não tem empatia pelo outro. Só quando tem muita maldade no nosso coração, ou tem um problema psiquiátrico, que a gente não desenvolve a capacidade de empatia, que é cerebral, que neurocognitivamente é chamado de cognição social. A empatia de Noemi era tão grande, ela sentia tanta dor, e eu acho que a Ruth ficava pensando assim, ela não conseguia imaginar a Noemi seguindo estrada sozinha, sem ninguém, sem marido e sem os 2 filhos. O tamanho da empatia dessa moça. Ela fala assim: pode parar. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde quer que você for, eu vou. E se você morrer lá, eu também vou morrer lá. E onde você for sepultado, eu também vou ser. Gente, isso é uma baita de empatia, né?
Pela sogra, tá? Isso é lição para todo mundo. Gente, percepção de mundo, leitura de mundo, de circunstâncias e de interpretação. Mas, ao mesmo tempo, a vida de Noemi mostrou para essa moça que o Deus de Israel, o Senhor, o único Deus, era Deus. E era a ponto dela dizer: o seu Deus será o meu Deus. Olha a influência dessa sogra na vida dessa moça. Em resumo, chegaram as duas em Israel. Duas viúvas vão se sustentar como? Para Ruth não tinha tempo ruim. Preguiça passava longe da Ruth. Naquela época, isso foi Deus que colocou lá em Levítico, quando os israelitas iam fazer a colheita das lavouras deles, as espigas e tudo que eles plantassem, mas que na hora da colheita eles fossem colhendo o que caísse no chão, não era para voltar e pegar. Por que Deus falou que não era para voltar e pegar? Porque aquilo que caísse no chão era para deixar para os órfãos e para as viúvas e para o estrangeiro, para aquele que não tivesse condição, para o pobre necessitado. Olha a ação social. Deus pensa em tudo, Deus é perfeito. Ruth chegou lá, já se aculturou. Ela foi casada com um israelita. E ela foi então fazer isso, que ela podia entrar nas plantações, que era época de colheita, e começar, ela foi colher espigas nas costas e carregar para casa. E ela foi cair bem. Deus é maravilhoso, não trabalha no acaso, Ele é justo e maravilhoso e bom e cuida de nós. Deus é bom o tempo todo. Deus sabe a intenção do nosso coração e Ele não nos desampara. Ela foi cair bem, ela não caiu, foi Deus que levou ela para lá. Na plantação de Boaz. Naquela época, tinha uma lei onde, se ficasse uma viúva sem ter, e não tivesse mais irmãos que pudessem resgatá-la, porque assim, se uma mulher fosse casada com um cara lá e ele morresse e não tivesse gerado filhos, o irmão tinha que casar com ele para poder gerar filho para aquele irmão, para não perder o nome, o clã, aquelas coisas tá? Então o que acontece? As duas não tinham mais nada, não tinha mais homem na família. Um parente mais próximo, ele tinha a responsabilidade social de resgatar essas mulheres e cuidar delas. Só que Boaz era o segundo da fila. Tinha um outro mais jovem. Mas Deus levou Ruth, que não é por acaso, até a plantação de Boaz. E ela estava lá, andando atrás dos ceifeiros, catando as espigas de milho que caíam no chão. Olha a disposição dessa moça. Ela podia ter voltado para casa. Estava tranquila em casa, não, eu vou com você, eu não vou abandonar você. Estava lá catando milho, catando espiga. A notícia correu na cidade toda. E quando Boaz chega lá no belo do dia, ele passa e vê a Noemi e pergunta lá para os supervisores dele: quem é aquela moça ali? Aí eles falam: é a Ruth, a filha da Noemi que voltou de Moabe. Ele já sabia quem era. Ele já sabia quem era a Boaz. Já sabia, porque a história já tinha rodado pela cidade. Ele já sabia do bem que ela tinha feito para a sogra. Ela já sabia que ela estava cuidando da sogra. Ele já sabia da história inteira. E aí ele fala assim, chama ela e fala assim: você não vai pegar em nenhuma outra plantação, você fica só aqui na minha. Você pode tomar água, você pode pegar o que você precisar. E deu ordem para os rapazes que ficavam: não toca nela. Não toquem nela. Não é cuidado de Deus? Uma moça sozinha, estrangeira, viúva, tem homem rindo em tudo que é lugar, em tudo que é tempo. Ou é só hoje? Não é só hoje. Ele já avisou, eu vou usar o termo para a galera lá: não toquem nela. E aí ela ficou fazendo isso. E ela chegava em casa, gente, com os feixes de coisa que ela colheu. Até que, dentro lá de toda aquela cultura, e mais, não sei por diante, ele consegue resgatar ela, e Joás se casa com Ruth. E sabe quem Ruth se torna? Ruth tem um menino chamado Obed. Ruth não,
o Ruth. A Noemi, quando vê que teve um filho, um neto, e um neto homem, naquela cultura, é como se fosse filho para ela. E a Ruth entrega esse neto para Noemi ajudar ela a tomar conta. Olha a alegria que essa mulher deu ao coração dessa mulher que teve tanto luto, tanta perda. Ruth teve Obed, que teve Jessé, que gerou Davi, o rei Davi. Então, Ruth é bisavó de Davi. O que tinha na essência dessa mulher, enquanto mulher, que a fez agir como agia? Qual leitura de ambiente, de mundo ela tinha para escolher fazer o que ela fez? Qual o papel dela enquanto nora? Ela vestiu para ela e foi até o final. Imagem de si, de responsabilidade. Ela não queria deixar aquela mulher sozinha, chegar em casa sozinha, de volta, sem nada nas mãos. Ela acompanhou ela até o final. Vamos para o próximo slide. A Abigail, eu falei que eram 3 histórias, né? Aí tem, como é que fala? A sogra e a nora. Maravilhosa essa história. A gente precisa aprender com essa sogra e ao mesmo tempo com essa nora. Abigail, aí já era o rei Davi, tá bom? O bisneto de Ruth. Deus tinha ungido ele como rei, mas ele estava sendo perseguido, ainda não tinha conseguido assumir o trono. E Davi estava fugindo porque eles queriam matar Davi. E em Israel já corria a notícia que Davi era um ungido de Deus e tinha gente que odiava Davi. E até nas cidades próximas já se sabia que Davi era um novo ungido de Deus. E Davi estava fugindo do rei atual. E aí o que acontecia naquela época? Davi estava com os homens dele, ele tinha um exército com muitos homens, e ele mandou os homens dele, os mensageiros, até a propriedade de um homem chamado Nabal, falando assim: olha, por gentileza, você teria um pouco de alimento para os meus homens, porque eles estão com muita fome. Os mensageiros chegam até Nabal e passam o recado de Davi. Nabal fala assim: quem é Davi? Quem é esse Davi? E zomba. Tem tantos. Quem é Davi? E não atende, e não socorre. Os mensageiros voltam com o recado, com a resposta de Nabal para Davi. Naquele tempo era guerra, né? E Davi era homem de guerra, né, gente? Davi se sentiu ofendidíssimo, muito ofendido, porque Davi, enquanto estava com os homens dele no deserto se escondendo, Davi fez como que uma cerca em volta dos tosqueadores, dos pastores de ovelha, dos homens que cuidavam do gado de Nabal. Porque Davi era bom, ele ajudou a cuidar. Sem comprar nada, fazia isso por fazer. Só que na hora que Davi precisou, Nabal falou que nem te conheço. Nem te conheço. E Davi então jura que na manhã seguinte não ia sobrar um homem vivo da família de Nabal, nem da família nem de empregado dele, não ia sobrar um varão, um homem. Ele juntou os homens dele, guerra contra Nabal. Um dos empregados de Nabal ouviu o que ele disse para o mensageiro e chegou até Abigail. Ele falou: minha senhora, aconteceu isso, isso e isso. Veja o que a senhora pode fazer. Olha a sensatez dessa mulher. Ela ouviu. A gente precisa parar para ouvir. Quantas vezes a gente não ouve o feedback que tem ao nosso lado, do nosso redor? Quantas vezes alguém dá um toque para a gente não ouve? E aí depois já era. Às vezes até o Espírito Santo nos dá um toque, a gente, deve ser coisa da minha cabeça. Por isso que eu falei, eu preciso falar com ele. Tá bom, Marlene, eu preciso. Estou com ele na cabeça há vários dias. Ok? O que Abigail faz? Nabal era um homem violento, vivia embriagado. A Bíblia fala que ele era muito insensato, coloca ele como insensato. E ele estava dando as festas, ele vivia em festa, dando festa, e bebendo, e se embriagando. Ela deixou ele lá na festa, se embriagando. O que ela fez? Chamou os empregados, pediu que eles pegassem, acho que 3 jumentos, não vou retomar em detalhes, mas pediu que eles pegassem alguns jumentos, carregou os animais de bolo de uvas passas, de um
monte de coisa que tinha pronto, comidas não perecíveis, comidas que duram, não é isso? Fez um carregamento. Não falou nada para o marido. Ele não ia deixar ela. Quietinha, ela montou no outro jumento e foi ela sozinha. A história é linda, por isso que eu amo Bíblia e amo história. Gente, imagina a cena. Aí a cabeça tem que funcionar. Imagina o Davi, com o ego ferido, orgulho ferido, se sentindo humilhado, com o exército dele vindo para acabar com a família de Nabal, e a Bíblia descreve direitinho, vindo por aqui, pelos caminhos da montanha. Do lado de cá vai só uma mulher, sozinha, com os animais dela, e cheio de carregamentos de alimento para eles. Quando ela vê que ela se aproxima perto de Davi, ela desce do animal. Davi se espanta, como assim uma mulher? Não é? Ela se ajoelha diante dele e pede perdão pelo marido. Pede perdão pela insensatez do marido. Fala, não ouve ele, não ouve. Pensa no que você vai fazer. Você vai derramar, você vai ser rei de Israel. Ela já sabia, os outros povos já sabiam, e ela não era israelita. Deus te fez rei de Israel, todo mundo já sabe disso. Já pensou quando você estiver lá no teu reinado, assumir o teu trono, você carregar a culpa desse sangue inocente, sem necessidade, porque ele ia matar quem não tinha nada a ver com o pacto. Quem tinha humilhado ele foi o Nabal, não foram os filhos de Nabal, não foram nem ninguém da família de Nabal. Foi o Nabal. Então ele ia derramar o quê? Sangue inocente. E ela fala, não fique com esse peso, essa culpa nas suas costas. Perdão, eu te peço perdão por ele. Não olhe a insensatez dele, perdoa. A tua serva trouxe, olha, um banquete para os seus soldados. E levou. A mulher levou comida porque eles tinham recursos. Davi, então. Gente, olha só. Está vendo? De novo, raciocínio e leitura de ambiente. Raciocínio, aquele homem ungido por Deus, bravo de guerra, homem de guerra, o homem que matou o gigante Golias, ele entende e aceita o argumento da mulher. Ele falou assim, obrigada por você ter usado de bom senso e ter me aberto os olhos. Mas ela teve sabedoria, ela soube como chegar até ele. A gente precisa ter sabedoria para saber como chegar nas pessoas, como chegar no marido. Homem acha que tudo é desrespeito, tudo a gente não está respeitando ele. A gente não está vendo isso, mas eles se sentem assim. E a gente precisa saber como chegar, como conversar, como falar. E não é fácil, tá? Não é só a graça de Deus para nos socorrer. Porque nós temos uma natureza e eles têm outra. Eles vêm por um ângulo, a gente vê pelo outro. Só Deus. Mas como a Bíblia diz, a resposta branda alivia o furor. Davi desistiu de destruir todos os homens lá de Nabal, fosse da família, fossem empregados. Aceitou todo o alimento de Abigail. E ela falou, quando o Senhor assumiu o seu reino, lembra da sua serva. Ela volta para casa. O marido está embriagado que ele não conseguia nem enxergar onde era a cama. Ela não falou nada para ele. Quieta. Gente, segura a língua, a gente precisa aprender a calar a boca. E falar, na hora certa a gente fala muito. Essa essência faladora não está muito correta. Não é? No Éden estava certo, mas depois que pecou, a gente perdeu o freio. Alguma coisa desandou. Deus nos fez falantes. O cérebro da mulher, ó que legal. As meninas, observem, falam mais cedo que os meninos. Os meninos geralmente demoram para falar. Por quê? Porque a parte da linguagem que está aqui no nosso cérebro, a mulher tem mais desenvolvido. Homem é mais a parte direita. Por isso que o homem entende melhor de mapa, se localiza melhor. Ele tem uma visão espacial melhor. Tá certo? Mas aí o que acontece? A gente pecou, o homem pecou e aí desandou tudo aqui. A gente ficou falante demais. Perdemos a noção do controle lá, da quantidade, do bom senso muitas vezes. E a gente fala muito. Então a gente precisa saber como falar na hora de falar. Ela esperou passar a embriaguez dele, ele amanhecer sóbrio,
E aí ela contou o que ela fez. Ela contou o que Davi falou que ia fazer. Ele deve ter tomado um choque, porque ele sabia que ele já era para ele estar morto. E contou o que ela fez para livrar ele e todos os homens da família dele, da casa deles, de serem mortos. Porque naquela manhã não era para ter mais um vivo. Sabe o que aconteceu? Gente, Nabal teve um piripaque na hora, passou mal, adoeceu e morreu depois. Morreu. Ele morreu. Ele morreu, e quando Davi soube, olha só o que uma mulher de bom senso, quando Davi soube que Abigail tinha ficado viúva, ele pede ela em casamento. E ela se casa com o futuro rei de Israel. Ela se casou com o futuro rei de Israel. E deu, acho que 3 filhos para ele. Ok? Qual o papel que essa mulher tinha para ela naquela hora? Ela se posicionou enquanto mulher. Para salvar a vida dos homens, dos filhos. Ela não tinha filhos, né? Ela não tinha filhos com Nabal. Mas dos homens da casa dela. Ela tomou o quê? Ela sabia que ela podia fazer alguma coisa. E quantas vezes nós somos omissas? Quantas vezes a gente deixa de tomar a atitude certa na hora certa? Seja em qual situação for. A gente deixa passar, faz vista grossa, não está vendo. A gente precisa se posicionar até em relação a gente mesmo. Próxima história. Agora uma princesa, gente. Olha só, ela foi promovida a rainha antes de ser princesa. Olha só. Volta um pouquinho para mim. Só volta para mim. Isso, deixa aí. Deixa na Abigail, que senão eu vou dar o spoiler lá, o pessoal vai ficar lendo, antes de prestar atenção na história da Esther. Terceira história, rapidinho, para a gente fazer um fechamento, tá bom? Agora, meninas, princesas. Esther, não vou contar a história inteira, que é muito longa, mas ela chegou a ser a rainha do rei, ela casou com o rei Assuero. O rei Assuero reinava sobre 120 províncias. E o povo do Egito, o povo de Israel, estava exilado, tinha sido levado cativo para lá. Então, eles viviam nessa terra distante, porque eles tinham sido levados cativos. Acontece uma situação lá com a rainha, ela é deposta, e o rei, depois de um tempo, sente saudade da rainha, e aquela coisa toda, e ele estava sem esposa, e aí fizeram um concurso de beleza, pegaram todas as meninas jovens, as mais bonitas, e nessa Esther foi junto. A Bíblia não fala se os soldados saíram pegando as meninas querendo ou não, porque o rei podia fazer o que ele quisesse, ou se elas podiam se candidatar. O fato é que Esther foi parar nesse concurso, para ser a rainha. Vamos chamar de concurso, né? Porque foi um concurso. Elas passaram por 1 ano de tratamento. Só que na chegada dela lá no palácio, pelo jeito dela ser, ela já conquistou as graças, o olhar do homem empregado, que era responsável pelo cuidado de todas as moças que iam passar para ver quem iria ser escolhida como rainha. Pelo jeito dela ser. Eu fico pensando, qual será que era a essência que Esther demonstrava? Quando alguém olha para você, o que a pessoa vê em você? Às vezes as pessoas veem coisa na gente que a gente não vê. Fala assim, eu não consigo me ver assim. Eu tenho que parar e pensar se eu sou assim mesmo. Resumo, Esther é escolhida. O rei se encanta por Esther. Se encanta por ela, e ela é escolhida, e ela se torna a rainha, não é nem princesa. Ela foi promovida direto, porque ela não era filha de rei, ela já foi direto para o trono de rainha. Aí estava ela lá, bela e formosa, tinha um inimigo, o Amã, que fez o rei, sem o rei perceber, assinar uma lei para matar todos os judeus cativos, e ela era judia, só que ela não sabia. O tio dela, que havia criado como pai, manda avisar para ela, porque ele não podia entrar no palácio para falar com ela, porque ela era rainha agora. E aí, o que ela diz? Ele chegou, mandou o empregado dizer, olha, foi promulgado um decreto, no dia tal, todos os judeus vão ser mortos, todos os judeus do rei Assuero, ou Artaxerxes,
que moram no reinado dele, nas 120 províncias, vão ser mortos. É lei, está assinada. A Esther escuta e pensa e lembra. Mesmo sendo rainha, ela não podia entrar para falar com o rei. Porque mesmo ela sendo rainha, ela tinha que ser convidada. Senão ela poderia ser morta. Até a esposa, para falar com o marido, que era rei, tinha que pedir autorização. E se ele não tivesse de bom humor naquele dia, já era. E ela manda falar isso para ele. Tem 30 dias que ele não manda me chamar à sua presença. Os empregados vão até o tio dela e passam essa informação para ele. Recado do tio para a sobrinha. Ok, Esther. Mas você acha que você está segura aí dentro do palácio só porque você é a rainha? Não se esqueça que você é judia. E outra coisa, pensa numa coisa. Não será que foi para isso que Deus fez você chegar até aí? Será que não foi para isso que Deus fez você se tornar rainha? Porque ela foi feita rainha de uma forma bem inusitada, gente. Venhamos e convenhamos que forma de escolher uma esposa, né? No concurso de beleza. E ela então para. O que é isso de novo? Reflexão. Vamos pensar. Qual é o meu papel? Qual era o papel dela então? Ela era a única no povo dela que tinha condição de chegar naquele rei. E interceder por todo mundo. Nenhum judeu ia conseguir chegar perto do rei. Ela, só que o rei não sabia que ela era judia. Ela então, quando o tio manda esse recado, que não pense que ela estaria livre, e que de repente foi por isso que Deus colocou ela lá como rainha, eu digo que, eu sou do tempo da ficha, tá? A ficha cai. Como que a gente fala hoje, meninas, as meninas novas? Ela entendeu a mensagem, ela assumiu o papel dela, de quê? De judia. A essência dela estava com o povo dela, o Deus que ela cria. Ou ela se mexia, ou todo mundo ia morrer. Bom, já que todo mundo vai morrer, o que ela fez? Promulgou um jejum de 3 dias, todo mundo jejuou. Ela e as moças que serviam ela, jejum, e só depois ela se arriscou a falar com o rei. E aí a história maravilhosa, deu tudo certo, por quê? Porque ela pediu o socorro de Deus, e Deus foi junto, e Deus usou ela, para quê? Para libertar, e livrou o povo naquele dia. Qual era a essência? O que Esther usou naquela hora? O que ela lembrou? Ela refletiu, ela pensou nela enquanto mulher, enquanto esposa do rei, no papel que ela tinha, tanto enquanto esposa do rei, mas quanto judia. Ela tomou um posicionamento e tomou uma decisão. E salvou o povo dela. Pode ir para frente. E era isso que eu queria falar antes de vocês lerem, tá bom? Ela precisou que o tio desse um toque. Desse um? Porque senão a rainha ia estar lá sem conseguir pensar. Ela não ia conseguir ter essa percepção sozinha. A gente precisa pensar que nós não somos deusas. E que às vezes a gente precisa do outro sim para dar um toque para a gente. E a gente precisa ser humilde, parar e escutar. Você tem razão. Para frente, vamos lá. Só quando a gente tem a percepção de quem a gente é, olha só, Jesus sabia quem ele era, independente do que falassem para ele. E a gente tem que ter a essência de Cristo. Se nós temos Cristo, esse mesmo sentimento, essa mesma confiança e segurança. Ele não nos deu o espírito de medo, mas de amor e de ousadia, de segurança. Então, essa ousadia, essa segurança tem que fazer parte da nossa essência, a partir de uma reflexão de acordo com a vontade de Deus, o que Deus tem para nós. O que é que Ele tem para mim, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto profissional, enquanto vizinha, enquanto filha, enquanto irmã, enquanto tia, enquanto cunhada, enquanto concunhada, enquanto gente, enquanto pessoa. Pode passar para... É Ana, né? Pode passar, Ana. Mais uma, Ana, mais uma, porque eu já fui falando. Mais uma também. Isso. No casamento, na criação dos filhos, na igreja.
Na igreja. Gente, é fácil conviver na igreja? Não é, né, gente? Nós somos humanos, não é? A gente não pode ser hipócrita. Verdade. Amar. A gente precisa ter uma percepção do céu para poder viver em paz com todo mundo. A gente precisa ter isso. Passar por cima de nós mesmos muitas vezes. Por amor ao outro. Jesus fez isso por nós, a gente não faz pelo outro. Nós não somos as únicas certas no mundo, não é? O que a Abigail fez? Ela tinha feito alguma coisa de errada? Não, ela não fez nada de errado. Vamos para frente? A gente vai cantar uma música. Pode ser? E o que eu quero que você pense? Naquilo que você escreveu aí no seu papel. Olha para aquele papel de novo. Canta com a gente essa música, porque pensa na letra dela. Deve ser isso que deve encher a sua mente e a minha mente. Que vozes nós vamos ouvir de quem nós somos? As vozes que nos sabotam, que nos torturam, ou aquelas vozes, ou a voz de Deus, falando que somos imagem e criação dele, e que por mais defeito que a gente tenha, a gente pode crescer, a gente pode mudar, a gente pode aprender, a gente pode ser aperfeiçoado a cada dia, a gente pode buscar sabedoria e mudar, a gente pode mudar o jeito de ser, renovar a nossa mente a partir do conhecimento da palavra do Senhor e do andar com Ele. É nessa reflexão diária, todo dia, nessa autoanálise, que a gente vai transformando o nosso jeito de pensar e dessa forma o nosso jeito de ser. Vamos ficar em pé, meninas? Vocês não falaram, mas cantar sentados. Não, todo mundo levantando, se mexendo. Ficamos bastante tempo sentadas, não é isso? Pensem na letra dessa música. Pensem muito.
sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro sou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Vamos lá. Olha só, gente. Por mais fraqueza que a gente tenha, nós temos coisas maravilhosas. Deus colocou coisas incríveis dentro de você. Coisas que nem você mesmo sabe que tem. E que de repente seus medos, coisas que você ouviu, tua insegurança, impede de você sair para fora e de desenvolver o potencial que de repente você tem em tantas coisas. Exercer o dom que Deus te deu, abençoar a vida do outro, não só aqui na igreja, mas por onde a gente passar. A gente tem essa essência de mulher, de ver as coisas de um jeito mais leve, menos rude às vezes, não é? E a gente precisa fazer isso. A resposta branda deve vir da nossa boca primeiro. Isso é um exercício diário. Só que às vezes não vem da nossa boca primeiro, não é? Não sei das feridas que você tem dentro de você. Eu não sei das mágoas que você tem. É hora de jogar fora. Sabe aquela fala que você ouviu? Você não precisa ficar carregando ela e nem ficar presa a ela, porque falas negativas que a gente ouviu no passado, elas se tornam prisões emocionais e você não consegue sair de dentro. Às vezes a fala veio do marido, às vezes a fala veio de um namorado, às vezes a fala veio de outra pessoa da família, de um colega de trabalho, mas que te machucou. Mas que você não precisa carregar isso. Não precisa. E Deus não quer que você carregue isso, porque isso te impede de voar, de andar e de voar. A gente tem que olhar para o nosso espelho diariamente e fazer essa reflexão. O que eu sou? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Sabe o que eu fiquei pensando? Coisa minha, né? Eu tô não como era aqui na igreja. Não quis mais liderança nenhuma de ministério, mas eu estou auxiliando. É assim, você tem aquilo, é minha essência, né? Deus colocou isso dentro de mim. Amo trabalhar com as crianças, com o ser que está chegando, porque ele tem a vida inteira pela frente. Então, com a criança e adolescente e a família, porque a família é o ninho. E o que acontece? Eu tinha pensado em dar um tempo lá na igreja. E aí Deus tem falado comigo o seguinte: nessa pandemia, morreu um dos nossos colegas de trabalho lá, que toda vez que eu lembro, meu olho lacrimeja. Pensa em japonês, comunicativo, isso é incrível, e que os meninos de 9 e 10 anos amavam ele, e que deixou a esposa e 3 filhos pequenos sozinhos. Aí eu fiquei pensando assim: quando a gente voltar para a igreja, o Canel não vai estar lá, o Cleiton não vai estar lá, que é o outro que também faleceu, que todo mundo trabalhava junto. E eu fiquei pensando: a gente está aqui, o que é que Deus quer que a gente faça? Nós temos que ser, sabe, nós somos a imagem e semelhança de Deus, não somos deusas, não vai nem pensar isso, mas a gente tem que viver de acordo com esse Deus e com a força que Ele dá para a gente, porque mesmo sendo frágeis, nós podemos ser fortes através da força dEle. Qual o propósito de a gente estar vivo? Qual o propósito de Deus ter te dado a família que Ele te deu, o marido que Ele te deu, a filha que Ele te deu?
o filho que Ele te deu, o trabalho que Ele te deu. Qual o propósito? Isso vai depender da leitura que a gente fizer da nossa essência, do que a gente tem para pôr para fora. O que a gente tem para pôr para fora? Deus pode nos encher das melhores coisas quando a gente se liga nele. Ele pode transformar aquela coisa que é mais feia dentro de nós, numa flor linda de se ver, e de se lidar e de se conviver. Porque a gente põe para fora aquilo que a gente tem dentro. No dia a dia, o ambiente da nossa casa é aquilo que a gente tem dentro, é a nossa essência. E que a gente está pondo para fora no nosso dia a dia. Eu tenho perguntado para Deus muito isso. E aí, conforme eu vou caminhando, vou compartilhar mais uma coisa. Eu faço parte de um centro de pesquisa, que foi onde eu terminei o mestrado. Aí, eu falo, Deus, não é mestrado por mestrado. Eu sei que o Senhor usou eles, esse grupo maravilhoso, eu aprendo todo dia com eles, mas não é mestrado por mestrado. Tem alguma coisa que eu quero contribuir na vida deles. Eu quero ser bênção do Senhor na vida deles. É isso que eu quero. De alguma forma tocar eles. Se essa essência que Deus, sabe, um pouquinho, um fragmento dessa essência de Deus, que é amor, que é empatia com o outro, que é bondade, que é misericórdia, que é... Gente, padrão de entrega, pensa no padrão de entrega de Jesus. Ele entregou tudo, e Deus também. Qual tem sido o nosso padrão de entrega? No nosso trabalho, na nossa família, para o nosso filho, seja lá para quem for. Qual tem sido, para a igreja, qual tem sido o nosso padrão de entrega? E aí, o que eu fiz? Está precisando. Aí o líder, Luzinete, você vai voltar? Eu tinha pensado em não voltar esse ano. Mas aí Deus vai. Aí eu fico perguntando, Deus, e aí? Deus, e aí? Amanhã eu estou lá. Ele colocou dentro de mim. Eu não posso negar isso. E eu não posso fazer isso com ele. São as decisões que a gente toma. Todo tipo de decisão. Se eu sou casada, gente, as mesmas coisas. Que roupa eu vou usar? Mesmo que eu sou solteira, que roupa eu vou usar para ir na igreja? O que eu vou despertar nos homens e nos meninos? A gente teve escola, a gente via como os meninos olhavam para as professoras na escola, enquanto elas escreviam na lousa. E as brincadeiras no pátio, que eles falam da professora. Que roupa a gente está usando enquanto mulher, quando a gente vem para o culto? Que sentimento a gente está querendo despertar no homem que passa por nós, mesmo sendo casadas? Quando alguém olha para você, qual a primeira coisa que vem para sua cabeça? Opa, zona de perigo. Nós somos do Senhor, criadas por Ele e para Ele, para viver uma vida santa e pura em todos os sentidos. Então, por onde eu passar, eu preciso. Qual é a minha essência? O quanto eu valorizo estar com você. O quanto eu valorizo esse momento aqui junto. Vocês não têm ideia do que eu sofri. Por quê? De preocupação. Porque a responsabilidade é gigante, é gigante. Então pensa no que você tem dentro de você. No que Deus está falando no teu coração. No tesouro que Ele pôs aí dentro, que você nem imagina que tem. E viva tudo o que Ele plantou aí dentro. E distribua. Porque o mundo está precisando. O mundo está precisando de um bolo gostoso, que você sabe fazer. E entregar para alguém que está precisando, que está doente. O mundo está precisando de um sorriso. O mundo está precisando de um alô. O mundo está precisando de um sorriso mesmo atrás da máscara. O mundo está precisando da gente. Com aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. Então é isso que a gente tem que desenvolver. Aquilo que tem de melhor. Vamos orar, Giovana? Eu continuo falando e vou embora. Vamos orar? Posso orar então? Vamos orar? Deus santo, Deus querido.
Deus, não dá para imaginar o seu tamanho. Enquanto ser, quando a gente olha para uma criança nascendo, a vida sendo dada à luz, e vê que Deus, Ele nasce perfeito, é obra do Senhor. Quando a gente olha para o fundo do mar e vê aquelas criaturas todas, peixe de tudo que é tipo e cor, a gente vê a sua criatividade. Deus tem cada peixe engraçado, tem cada peixe lindo. A natureza que o Senhor criou é linda. As flores que o Senhor criou. Deus, a floresta, as galáxias, o sistema solar. Deus, tudo que o Senhor criou. E a gente está aqui, nós somos tão pequenos, Senhor. Tão pequenas. Tão frágeis muitas vezes. Mas nós nos colocamos diante do Senhor. E a gente quer se colocar nas suas mãos, Pai. Nas suas mãos, porque só o Senhor pode nos ajudar a trazer de dentro de nós a melhor da essência que o Senhor colocou dentro de nós a partir de Jesus Cristo. De uma vida de comunhão, de santidade, de pureza, de amor ao próximo, de amor ao Senhor, de amor à Tua igreja, de amor à vida, Deus. O Senhor nos manteve vivos e nos mantém vivas. E é com propósito. E cada dia que eu amanheço, que a gente tem que ter isso na nossa cabeça. O que é que eu estou fazendo com a vida que o Senhor está me dando a cada dia? O que é que nós estamos fazendo com a vida que o Senhor nos dá a cada dia? Com o segundo de vida que o Senhor nos dá a cada dia? Eu estou aproveitando, eu estou desperdiçando, Deus. A gente está aproveitando, a gente está desperdiçando. Com tantas coisas que não acrescentam em nada, Deus. Quanto tempo eu tenho me dedicado? A gente tem se dedicado a coisas que não acrescentam em nada e que não ajudam o outro. Deus Santo, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimentos, ajuda-nos a pensar, porque o Senhor nos deu essa característica de pensar. Não deixe que nada pode e nada impeça a gente de pensar e refletir, e pensar no que o Senhor quer para nós. Toma conta de cada um, visita o coração de cada um aqui. O Senhor sabe o que cada uma de nós tem no mais profundo do coração. O Senhor sabe. Te pedimos que o Senhor sonde nosso coração, o que tiver de ruim e de errado, perdão. Ajuda-nos a nos livrarmos, purifica-nos. Dá-nos essa consciência. E Deus, e ajuda-nos a crescer em graça e sabedoria diante do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver paz, serenidade, alegria, paz, os frutos do Espírito em nós, Deus. Que a gente possa exalar esse fruto do Espírito aonde a gente estiver. Que essa seja a nossa essência, Deus. Que essa seja a nossa essência. No nome santo de Jesus. Amém. E nós somos criaturas semelhantes, à imagem e semelhança de Cristo, né? E em nós há a identidade de Cristo. E isso me fez lembrar de 2 desenhos da Disney que falou muito comigo. Um deles é o Toy Story, Eita, deu tchu-tchu. Meu Deus. Dá para ouvir? Não dá. Ele quer falar também. Quer competir com a gente. Então, continuando, é o filme do Toy Story, do Garfinho, né? Que o Andy pegou ele do lixo para fazer um trabalho da escola. E o Garfinho, para ele, a vida dele era o lixo. Eu sou um lixo. E o Andy não, o Woody, né? Que eram os amigos dele lá, os bonecos, falando para ele: não, você não é mais o lixo, você agora é um de nós, né? Você é especial agora, né? Você saiu do lixo. Né? E toda hora ele ia pro lixo, que lá era o lugar dele, ele se sentia bem ali. Aí o Woody falou para ele assim: você pertence a um dono, olha só o que está escrito no seu pé. Aí ele olhou no pé assim, estava escrito lá, Andy. Aí ele, eu tenho um dono. E isso, o que eu peguei para mim assim? Nós temos a marca de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Então, por mais que a gente se sente um lixo às vezes, por mais que a gente se sinta mal, machucado, ou por muitas das coisas que falaram da gente, não somos
Nada disso que falaram. Nós somos o que a Bíblia diz que somos. Amém? E nós pertencemos a Deus, e em nós há a marca de Cristo. E outro desenho é o Rei Leão, que ele na infância dele, cresceu lá com os bichos, né, o Timão e Pumba, e para ele era um deles, né? Comia os bichos, comia as larvas lá. E ele não entendia que ele era um leão, até que ele se deparou com a água e refletiu que ele era um leão, que ele era o rei. E assim somos também, que nós possamos no espelho, olhar e ver que nós refletimos a imagem de Cristo, amém? E somos criaturas de Deus, e é lindo isso, porque toda a criação louva a Deus, desde o firmamento. Ana, você pode pôr para mim, para a gente, o Salmo 148? Vamos ler este versículo comigo? Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Amém? Louvem o Senhor, louvem no monstros sarinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, ventos fortes que lhe exultam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém, amém. E todos os povos, todos os seres que respiram, louve ao Senhor. Uma vez eu vi um vídeo que me arrepia sempre quando eu assisto. Quem quiser, pode procurar lá no YouTube, Estrelas e Baleias Louvem ao Senhor. É um pastor que ele foi estudar as galáxias e ele conseguiu gravar o som das estrelas. A estrela maior, ela tinha um barulho forte de um tambor. As outras estrelas menores, elas tinham som de sinos, uns mais graves, outros mais agudos. E ele falou, olha lá, estrelas louvam ao Senhor. E no profundo do mar, ele gravou o som de uma baleia. A baleia estava ali brincando com seu filhote e eles faziam aquele ruído, né, das baleias. E é isso, gente. Todo ser louve ao Senhor. O Senhor criou sons desde a criação. E em tudo nós vemos Deus. Tudo. Tudo podemos ver a glória de Deus. Amém. Então vamos cantar que em tudo vejo Deus. Tudo eu te vejo.
E antes de passar aqui para nossas meninas, queria agradecer a participação de vocês, tá bom? São nossas convidadas, obrigada por vocês terem aceito o nosso convite, tá bom? Vocês são sempre bem-vindas aqui, tá bom? Obrigada. Pode se assentar.